E se eu te dissesse que a história de Sodoma e Gomorra, usada por séculos para condenar orientações afetivas, nunca foi sobre isso? Nem Jesus e os apóstolos entenderam assim. Já no Antigo Testamento, facilmente nós encontramos a resposta. Ezequiel diz com muita clareza que o pecado de Sodoma foi soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. E diz ainda que Sodoma e outras cidades nunca fortaleceram a mão do pobre e do necessitado. Mas muita gente não se satisfaz com isso e utiliza o Novo Testamento para tentar mudar essa definição. Então vamos lá? Comecemos com Jesus. Em Mateus 10:15 e Lucas 10:12, ele invoca Sodoma para falar sobre cidades que rejeitaram os discípulos. Qual é o pecado aqui bem claro? Rejeitar estrangeiros, negar a hospitalidade. Jesus nunca mencionou relação homoerótica. Mas e quando mencionam abominação? A palavra que a tradição usa no original é toevá, em hebraico. E não, ela não descreve uma prática sexual. Ela descreve aquilo que é repugnante. E, de novo, qual era a abominação de Sodoma? Mendigar o pão, faltar com a hospitalidade. Mas tem mais. Quando os apóstolos falam de Sodoma, eles também não mencionam homossexualidade. Em Judas 1:7, há uma referência à carne estranha, sarcos heteras. E olha só que interessante, essa palavra é prefixo para heterossexualidade e não homossexualidade. O texto está falando sobre os homens de Sodoma tentando violar anjos. Carne estranha. É uma violação da fronteira entre o humano e o divino. Tem também 2 Pedro 2:7, que fala de conduta dissoluta, que no grego é azeugeia, um termo genérico para licenciosidade. Não é uma referência específica, direta, pontual a comportamentos sexuais entre pessoas masculinas ou femininas. Sodoma não foi destruída por Deus porque homens se amavam ou tinham relações. Ela foi destruída porque construíram uma estrutura inteira de leis para garantir que ninguém pudesse ajudar ninguém. E olha só o que há de mais perturbador nessa história. A interpretação de Sodoma como punição por homossexualidade não vem de Jesus, não vem dos apóstolos. Sabe de quem que vem? Filo de Alexandria no século I. E essa leitura só se tornou dominante no cristianismo no século V. Adivinha só com quem? Agostinho, 400 anos depois de Jesus. Quando a gente usa a história de Sodoma para condenar pessoas porque amam, estamos cometendo o mesmo pecado, muito similar àquele que Sodoma cometeu, criminalizando compaixão, construindo leis para excluir, transformando a teologia em instrumento de violência.